Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de cálculo integral, a nossa quinta aula. Nós vamos dividir essa parte de áreas integral definida, nós vamos dividir isso em dois vídeos para não ficar muito extenso. Então hoje e a próxima aula são duas aulas bem importantes, bem especiais, porque nós vamos trabalhar com uma grande e importante aplicação das integrais, que é o cálculo de áreas. Bom, quem vai nos auxiliar nesse processo de cálculo de áreas aqui são as integrais definidas. Então, nós já conhecemos as integrais indefinidas, conhecemos alguns métodos, não todos ainda, mas já conhecemos alguns. E nós vamos utilizar, então, a integral definida para determinar e obter áreas de regiões delimitadas. Bom, o cálculo de área por meio de integrais é um problema que demorou muitos séculos para ser escriturado, para ser oficializado. Tá? Foi só por volta do século 17 e 18 que isso foi escrito. Embora os primeiros registros datam de 1890 a.C. Então, há bastante tempo já se faz o cálculo da forma como nós vamos ver aqui hoje, ou da forma um pouco parecida. Mas, no entanto, demorou alguns séculos aí para isso ser escrito e formalizado. Okay? Então, vamos lá primeiro falar sobre área, algumas coisas que nós já conhecemos sobre a área, a sua importância, e depois aí a gente vai fazer o gancho com o que nós conhecemos de área, Nós vamos partir aí para somas de Riemann, e aí das somas de Riemann a gente parte para integral definida, estabelecendo a área de uma região plana qualquer, ok? Bom, então na geometria euclidiana, o tipo mais simples de região plana é o retângulo. A definição de área de um retângulo é a base vezes a altura. Com base nessa definição, a gente pode desenvolver fórmulas para áreas de muitas outras regiões planas. Por exemplo, para determinar a área de um triângulo, Uma vez que você saiba encontrar a área de um triângulo, pode determinar a área de qualquer polígono, subdividindo o polígono em regiões triangulares. Vejam que informação extremamente importante. Então, determinar a área de outras regiões além dos polígonos, que você pode subdividir ali por regiões triangulares menores, esses outros polígonos é um pouco mais complicado. Os gregos antigos foram capazes de determinar fórmulas para a área de algumas regiões, principalmente limitadas por cônicas, pelo método conhecido como método da exaustão. A descrição mais clara desse método foi dada por Arquimedes. Essencialmente, o método é um processo de limite no qual a área é confinada entre dois polígonos, conforme estão aqui na figura 2. Um polígono inscrito e um polígono inscrito e um polígono circunscrito. Vejo que tem um polígono na parte interior e na parte de fora aqui do meu círculo. Então, vejam só, no caso da primeira figura, o que muda são apenas a quantidade de lados que tem o meu polígono. Vejam que esse polígono tem 6 lados e esse aqui já tem uma quantidade maior, já tem 12 lados, tem o dobro de lado, tá? E a região aqui do círculo é a mesma, certo? Então, esse método é conhecido como método da exaustão. Você vai aumentando cada vez mais o número de lados, tá? Porque a área de um polígono você consegue calcular, ela por meio da soma das áreas desses triângulos aqui. Então, quanto mais... E vejam que sobra, Tanto pelo polígono inscrito falta um pouco de área e pelo polígono circunscrito falta um pouco de área. Então, é como se você fosse afunilando a área da circunferência por essa área desses dois elementos. É como se fosse um sanduíche, está ali no meio, certo? E quanto maior é esse M, a área dos dois polígonos tendem para a área dessa circunferência. No caso, é a região que nós estamos vendo aqui, ok? Mas esse método
por exaustão não é o método que a gente vai estudar aqui. É muito parecido, tá? Mas o que a gente vai estudar aqui é a aproximação de uma região, como uma região que está aqui, também por polígonos. Só que o polígono não é um triângulo. No caso aqui, nós vamos aproximar a área dessa região por um outro polígono conhecido, certo? Consideremos agora o problema, então, de definir a área dessa região. Essa região aqui, ela é bem delimitada, né? Superiormente, ela é delimitada pela função y igual a f de x. Inferiormente, é determinada pela reta, pelo eixo x, ou a reta y igual a zero, né? E no lado esquerdo e lado direito, pela reta x igual a e x igual a b. Então, é uma região bem definida, bem delimitada, e nós queremos determinar a área dessa região aqui, por meio de aproximação às somas de polígonos. Então, para a gente determinar essa área aqui, o que nós vamos fazer é particionar este intervalo até b. Particionar são marcar pontinhos aqui, aonde você quiser, eles não precisam ser igualmente espaçados, tá? Então, eu vou marcar os pontinhos de forma que o meu x0 seja igual ao a, o meu xn seja igual ao b, né, o primeiro e o último, e aí os outros pontinhos aqui são todos intermediários, conforme nós temos a descrição dessa figura número 4 aqui, certo? Delta xi eu chamo, então, do comprimento do intervalo. Se eu pegar xi menos xi menos 1, vai me dar exatamente o tamanho. Você pega o maior, que vem daqui até aqui, é o xi. Diminui do xi menos 1, você tem o tamanho, você tem essa medida aqui, certo? Então, o delta xi é o comprimento desse intervalo aqui, onde o i pode ser qualquer valor ali, indo de 1 ou de 0 até n, ok? Em cada um desses intervalos, nós vamos escolher um ponto CI. Então, veja que no intervalo x0, x1, nós escolhemos um ponto C1, e esse ponto C1, ele acaba aqui justamente no encontro, junto com a curva. O ponto C2 também acaba na curva, e assim o CI e até o CN, certo? Observa que a base desses retângulos que estão desenhados aqui, veja que essa primeira base é x1 menos x0, vai me dar o tamanho dessa base. x2 menos x1 vai me dar o tamanho dessa base, e assim por diante, tá? Que, na verdade, é o delta xi, tá? Então, quando você generalizar aqui, né, vai ficar xi menos 1, que é o delta xi. Então, cada uma dessas bases aqui tem comprimento delta xi, e aí o i varia ali, no caso aqui, de 1 até n, certo? Então, para cada i que nós temos aqui, nós construímos, então, um retângulo de base xi, que foi o que eu acabei de comentar. A gente sabe que todos esses retângulos aqui são retângulos de base delta xi, e o i tem a sua variação, certo? Até onde? Qual é a altura desse retângulo? Lembra que eu falei para você que quando eu traço a paralela ao eixo y aqui, o ponto aqui em cima é exatamente em cima da reta y igual a da curva y igual a f de x, certo? Portanto, a base do meu retângulo é delta x, i para cada um deles, e a altura dada aqui é a resposta da função nesse ponto. Então, se nesse ponto f1 é c1, se eu quiser saber a resposta da função, eu vou calcular f de c1, que vai me dar a imagem aqui da função f no eixo y, certo? Então, eu sei que cada um dos meus retângulos tem base delta xi e tem altura fci, porque o ci vai até aqui, ó, exatamente na minha função, ó. Aqui o C2, o CI e o CN, vai exatamente até a função. Ah, prof, mas está sobrando retângulo em alguns lados e outros lados está faltando. Bom, então a gente tem que pegar um triângulo menor. Se a gente pegar um triângulo menor, concorda que vai sobrar menos áreas do lado de fora e menos área do lado de dentro, né? Então, a gente vai fazendo essa compensação, certo? Então, a soma das áreas dos retângulos, representada por SM, é dada por. Então, o que a gente vai fazer, para calcular essa região que está aqui, tá? Toda ela, desde o A até o B,
é a mesma região que está aqui, ó, tá? Eu só dei uma espichada nela para a gente poder enxergar melhor, tá? Então, eu quero calcular essa área aqui, por meio de quem? Por meio desses retângulos aqui, por meio da soma deles. Por quê? Porque eu conheço a área de um retângulo, não conheço? É base vezes altura. E a base eu não te disse que é ΔXi, e a altura eu não te falei que é f de ci. Então, eu tenho a base e tenho a altura de cada um dos retângulos, fazendo o i variar, né, de 1 até n. Então, eu tenho a base e a altura de todos os retângulos. Bom, essa área, quando eu somar todas elas, as áreas dos retângulos, ela vai me dar uma aproximação, né? Ela não vai me dar exatamente, porque o meu retângulo aqui, os meus retângulos estão grandes, né? Então, a ideia é que esses meus retângulos aqui, eles fiquem pequenininhos. Para eles ficarem pequenininhos, né, a gente precisa utilizar uma ferramenta que nós já conhecemos. Como é que a gente faz para a base ficar bem pequenininha? O que é o bem pequenininho que a gente conhece do cálculo infinitesimal, né, que a gente lembra lá de limite? É tornar a base tendendo para zero, né? A gente quer que a base do retângulo seja muito pequenininha, porque quando a base for muito pequena, essas discrepâncias aqui de área que sobra e de área que falta, elas se tornam praticamente insignificantes, certo? Então, ó, podemos observar que à medida que n cresce, a cada ΔXi, torna-se, cada ΔXi torna-se muito pequeno. A soma das áreas retangulares aproxima-se intuitivamente ao que entendemos como sendo a área da região S, ok? Isso motiva, então, a nossa primeira definição, certo? A primeira definição diz que eu preciso pegar essa soma aqui, mas ela não é suficiente para mim, porque eu quero que a base desses retângulos aqui, ó, sejam bem pequenininhos, pequenos suficientemente para que não tenha essas discrepâncias aqui, eu não tenha área faltando e nem tenha área sobrando, certo? E a gente faz isso por meio de quem? Por meio do limite, fazendo com que as minhas bases dos retângulos aqui, ó, sejam todas muito pequenos. Lembra que eu falei para vocês que vocês tinham que particionar esse intervalo AB, marcar pontinhos ali, mas eles não precisavam ser iguais. Veja que aqui eu tenho um retângulo de base bem maior do que esse aqui, e esse aqui também é base maior do que esse aqui, certo? Então, como é que a gente escreve isso no limite? Eu tenho retângulos de bases diferentes, mas eu quero, então, que a maior base vá para zero. Se a maior base vai para zero, as outras também irão. Então, a gente garante que a base daqueles retângulos lá são bem pequenininhos, certo? Então, quando a gente aplica o limite desse somatório, que é o que nós temos aqui, conhecida como soma de Riemann da função f de x, quando a gente aplica o limite com o máximo do ΔXi indo para zero, nós temos então a definição de área. A área dessa região, a área da soma, né, quando você soma as áreas de todos os retângulos aqui, você tem uma aproximação muito boa a área dessa região que está aqui em cima. Então, nós calculamos a área dessa região por meio de somas de áreas de retângulos, porque a área do retângulo a gente consegue calcular, base vezes altura, certo? Então, nós somamos todas essas áreas e conseguimos, então, a área da figura, ou seja, considere y igual a f de x uma função contínua, não negativa, veja que a função está toda acima do eixo x, depois a gente vai calcular para a função abaixo do eixo x também essa área. Então, a área sob a curva y igual a f de x, né, entre as retas x igual a igual a b e o eixo x, né, ela é definida, então, pelo limite do máximo das bases lá do retângulo indo para zero, daquele somatório lá. O somatório, quem que é esse elemento que está dentro do somatório? É a área de cada um dos retângulos, ó. Se você ficar variando o i, você tem a área do primeiro retângulo, do segundo retângulo, do terceiro retângulo, até o retângulo n. Ou seja, você está somando todas as áreas dos retângulos que nós temos aqui, que é descrito nessa expressão 1 que está aqui, certo? Bom, então, nós já entendemos algo extremamente importante, que é o cálculo de área por meio da soma de Riemann. E então, né, agora a gente pode passar
para o próximo passo, que é a conhecida integral definida. E aqui a gente vai ver então algumas definições e teoremas e vamos fazer essa ligação. O que tem a ver a área do jeito que está apresentada aqui com a integral definida, né? Bom, então a segunda definição, primeira definição aqui dentro da integral definida. Seja f uma função definida no intervalo AB e seja p uma partição qualquer, né? Você pode particionar aquela base lá, esse intervalo aqui da maneira que você quiser, não precisa ser distribuído igualmente os pontos. Então, a integral definida da função f de a até b é denotada por. Então, vejam só, a integral de f de x dx nós já conhecemos, né? O que nós incrementamos agora foi que essa integral vai de a até b, no início do intervalo até o fim do intervalo, certo? Bom, essa integral definida é dada por quem? É dada exatamente pelo limite que nós temos aqui, ó. Ou seja, a integral de a até b de f de x dx é o limite do máximo das bases do meu retângulo, indo para zero, o somatório das áreas de todos aqueles retângulos que nós desenhamos lá na figura, certo? Claro, para isso aqui funcionar, né, lembrem-se lá da parte dos limites, o limite precisa existir. Se o limite não existe, né, nós não temos como calcular uma área. Então, a gente consegue calcular a área. Então, vejam só, a gente tem que calcular uma área de uma região finita, né? Vocês vão ver depois que a gente tem umas áreas de regiões infinitas, mas a gente faz um truncamento lá, né? Para poder calcular a área, ok? Bom, então, se 4 existe, então dizemos que a função f é integrável de a até b, e é dada por essa expressão aqui, certo? Bom, na notação, né, os números a e b, então, são chamados limites de integração. O a é o limite inferior e o b é o limite superior. Quando f é contínua e não negativa, a definição de integral definida coincide exatamente com a definição de área de uma região plana. No caso da função definida, essa região é definida abaixo da função f, acima do eixo x ou y igual a zero, entre as retas x igual a igual a b. Dessa região bem específica nós estamos falando, que é isso aqui, certo? Portanto, neste caso, a integral definida 4, como está sendo dada aqui, é a área da região sob o gráfico de f, de a até b, claro, e acima do eixo x. Ok? Uma outra definição bem importante. Se o a é maior do que b, então a integral de a até b de f de x é igual a menos a integral de b até a de f de x dx. O que essa definição está dizendo para a gente? Está dizendo que se você inverter os limites de integração, o que acontece é que essa integral muda de sinal, certo? Item B dessa definição 3. Se a igual a b e f de a existe, então a integral de a até b é zero, de f de x dx é igual a zero. Porque você vai aplicar f de a e vai aplicar f de b, mas, no entanto, a é igual a b, portanto, você não saiu do lugar, né? Você não tem uma área para calcular. Se o a é igual a b, integral de a até a esse resultado é zero, porque você não tem o que calcular, certo? Esse teorema é bem interessante e dá para a gente fazer uma recapitulação do que foi visto lá no cálculo diferencial, né? Então, esse teorema diz que se f é contínua, então f é integrável no intervalo AB. Veja que interessante, basta f ser contínua para ela ser integrável, né? O que nós tínhamos lá no cálculo diferencial, né? Qual que era a definição que nós tínhamos sobre isso? Se uma função é contínua, ela é diferenciável? A resposta é sim ou não. Se a função é contínua, não necessariamente ela é diferenciável, né? Agora, se ela é diferenciável, sim, então ela é contínua. O contrário nós temos, né? Mas uma função precisa ser contínua para ser diferenciável? Sim, ela precisa ser contínua. Ela é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente, né?
Então, é bem importante fazer essa relação lá com o cálculo diferencial. Seguimos, então, com propriedades da integral definida. Primeira propriedade. Se f é integrável de a até b no intervalo fechado e k é um número real arbitrário, então k vezes f também é integrável e a gente pode aplicar essa propriedade aqui, ó. Vejam que você pode pegar essa constante k e puxar ela para frente do sinal de integral. Okay? Se f e g, essa propriedade aqui também era válida lá para as integrais indefinidas e também é válida para derivadas, né? Se f e g são funções integráveis, então a soma e a subtração da integral dessas funções, né, você também pode separar na soma e na subtração das integrais definidas. Se o c está entre a e b e f é integrável nos intervalos de a até c e de c até b, então f é integrável de a até b. Isso aqui é algo bem interessante, tá? Vejam só, a integral de a até b você pode separar a integral de a até c e a integral de c até b. Às vezes isso aqui é muito útil para você resolver uma integral. Se f é integrável de a até b e f de x é maior ou igual a zero, então quando você integrar essa função, a integral definida também vai ser maior ou igual a zero. Próxima propriedade. Se f e g são funções integráveis e a f é maior ou igual a g, então quando você fizer as integrais definidas dessas funções f e g, a integral da f, integral definida, né, de a até b, vai ser maior do que a integral definida de a até b de f de g de x. Se f é contínua no intervalo fechado AB, então significa que o módulo, né, de toda a integral sempre vai ser menor do que se você colocar o módulo aqui dentro do integrando, tá? Observem a diferença entre entre o lado esquerdo e o lado direito, tá? Aqui lembra um pouquinho tem uma propriedade, né, que eu não lembro o nome agora, que também faz referência para isso. Se a desigualdade triangular, né, alguma coisa parecida assim. Se f é contínua em AB, existe um número c entre A e B, tal que, veja que propriedade interessante, ó, a integral de A até B de f de x vai ser igual à diferença dos dois extremos do intervalo, b menos a, vezes o próprio f, vezes a própria f aplicada no número c. O que quer dizer essa propriedade, tá? Se f de x é maior do que zero para todo x, podemos visualizar geometricamente essa proposição. Ela nos diz que a área abaixo da curva y igual a f de x, entre a e b, é igual à área de um retângulo de base b menos a e altura f de x. Então, é isso que está dizendo, ó. Se essa função aqui é contínua, né, que é isso que está dizendo no exercício, você consegue o número c entre a e b, tal que você consegue calcular essa área aqui, não necessariamente pela integral. Você consegue esse número c aqui, tal que a área dessa região aqui, dessa região abaixo da curva y igual a f de x, é representada por essa área desse retângulo aqui, certo? Então, o que está dizendo é que a parte que está faltando aqui, é exatamente igual à parte que está aqui, Então, como se você dobrasse essa parte para cá, certo? Existe o número c, que você não sabe se ele está mais para cá ou mais para cá, né? Mas a ideia, o fato é que esse número c, ele encontra a curva y igual a f de x aqui, e ele se torna a altura do retângulo. Então, a base é b menos a, e a altura é f aplicada no número c, que é o que está aqui, f de c, certo? Então, ela nos diz que a área abaixo da curva, entre as retas x igual a e x igual a b, é igual à área de um retângulo de base b menos a e altura f de c. Isso porque a f é contínua e existe um ponto entre a e b, tal que isso aqui acontece, certo? Gente, propriedade bem interessante também.
Bom, o teorema fundamental do cálculo, a gente nem precisa dizer o quanto ele é importante. E agora a gente vai se dar conta também do que é a integral definida. Vejam, eu já relacionei a integral definida com a área. E aí eu pergunto para você, né? Qual é a diferença da integral definida e da integral indefinida, né? Se eu relacionei a integral definida com a área, né, não foi a indefinida, eu relacionei a integral definida e a área. A área é dada por quem? É dada por um número, é dada por uma quantidade. Bom, se a área é igual à integral definida, significa que a integral definida é um número, do mesmo jeito que é a área, sim? A integral definida é um número? Não. A integral indefinida é uma família de funções. E agora nós estamos falando de integral definida. Se a integral definida é uma área, então ela é um número, tá? Então esse é o primeiro ponto que precisa ficar bem claro aqui, as diferenças entre a integral definida e a integral indefinida, ok? Embora a gente precise da integral indefinida para calcular a integral definida, né? Elas são diferentes, elas retornam produtos diferentes para a gente. A integral indefinida fornece uma família de funções e a integral definida fornece um número. Que número é esse? É a área de uma região plana, certo? Bom, o teorema fundamental do cálculo é a base das duas operações centrais do cálculo, a diferenciação e a integração, que são considerados como inversas uma da outra. Isso já tínhamos conversado. Isso significa que se uma função contínua é primeiramente integrada e depois derivada, ou vice-versa, volta-se à função original. Este teorema é de importância central no cálculo, tanto que recebe o nome de teorema fundamental para todo o campo de estudo. O teorema fundamental do cálculo nos diz que, conhecendo uma primitiva de uma função f, que vai do intervalo AB em R, podemos calcular a sua integral definida, integral de A até B de f dt dt. Então, a primeira parte do primeiro cálculo do teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, ó, seja f uma função contínua no intervalo fechado AB, então a função g, que vai de A até B, de AB até R, é definida por, então vejam só, eu vou calcular essa integral aqui, vejo que ela está em t e os meus limites de integração estão a e x. X aqui é uma variável e a aqui é uma constante. Então, quando eu integrar essa função aqui e substituir os limites de integração, essa minha integral vai acabar se tornando algo em x, certo? Então, essa função aqui, ela tem derivadas em todos os pontos desse intervalo aqui. E é dada por, ou seja, quando você deriva, se a integral disso aqui fornece a g de x, é claro que a g é a primitiva. Então, quando você deriva, o resultado é a própria f de x. Ou seja, a derivada da integral, que é a que nós temos aqui, vai fornecer... O que você faz primeiro? Aqui você faz a integral. Quando você resolver essa integral aqui, ela vai ficar na variável x. Quando você derivar em relação a x, ela vai fornecer para você a própria f de x. Parte 2, muito importante do teorema fundamental do cálculo, é como que isso acontece, né? Se f, o que está dizendo aqui em cima é que você vai precisar integrar a função indefinidamente. E depois você vai aplicar os limites de integração, né? Então, seja f uma função contínua no intervalo fechado, onde f maiúsculo é a primitiva da função f nesse intervalo. Então, quando você integra essa função de a até b, quem que é essa f maiúsculo? É a primitiva, então aqui você já integrou. Mas não é suficiente você integrar aqui, você precisa fazer mais um processo, porque essa integral é de a até b. Então, você aplica o limite superior menos o limite inferior. Quem que é f? É a primitiva da f minúsculo da função dada, certo? Então, você substitui o limite superior menos o limite inferior. Em quem? Na primitiva da função f que você calculou a integral. Então, você calcula a integral indefinida e depois você aplica os limites de integração. Sempre o limite superior menos o limite inferior. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você trocar a ordem de aplicação dos limites inferior e superior, o que acontece?
uma definição que tinha lá em cima, quando você troca os limites de integração, a integral muda de sinal, tá? Então tem que tomar cuidado sobre isso. Bom, esse corolário aqui é consequência, então, do teorema fundamental do cálculo, e ele está explicando como é que a gente vai calcular essa integral definida, que foi o que eu acabei de falar. Se f é uma função contínua em intervalo fechado AB e f maiúsculo é a primitiva de f, neste intervalo, então, a integral definida de f de x dx de a até b, você vai calcular a primitiva, você vai calcular a integral, da maneira como a gente vem fazendo até agora, e vai aplicar nos limites de integração, de a até b. Primeiro o limite superior e depois o limite inferior, e você faz a subtração dos dois. Lembrando que você não pode trocar a ordem. Okay? Primeiro exercício, uma integral bem tranquilinha para a gente resolver, uma integral de polinômio, né? E uma integral definida, que vai de 2 até 1. A integral da subtração é a subtração das integrais, então você pode integrar cada uma delas separadamente, é tudo regra da potência. Você vai aplicar nos limites de 1 até 2. Vejam que eu estou colocando aqui um elemento para simbolizar que eu tenho que aplicar de 1 até 2 em todo mundo. Então, você aplica o limite superior, tá? Menos o limite inferior. Só que eu esqueci de trocar, tá? Eu coloquei de 1 até 2, e aqui eu coloquei de 2 até 1, de 2 até 1. Aqui parece que está trocado, mas não está. Aqui está certo, tá? O que está errado aqui, ó, aqui é de 2 até 1 e aqui é de 2 até 1. Então, o limite superior é 1, por isso que eu apliquei 1 aqui primeiro, e depois o limite inferior é o 2, tá? Então, você só aplica o limite superior e o limite inferior. Aqui que está errado, tá? Está invertido aqui, está invertido aqui. Depois eu arrumo no PDF, ok? Então, veja que aqui é uma integral simples, né? Esse exercício 2, ele já não é uma integral direta, né? Não é você precisa aplicar uma técnica de integração para resolver. Nesse caso, né, a gente já resolveu exercícios parecidos com este, você utiliza a integração por substituição. Veja o que eu fiz aqui, eu chamei o u de x na terceira mais 1, e o du é 3x ao quadrado. Você não tem o 3 que você gostaria aqui, você tem o 2, então você multiplica por 3 e ao mesmo tempo você coloca 1/3 na frente para compensar a integral. E aí você vai desenvolvendo todos os cálculos, certo? Vejam que aqui eu estou calculando, nessa linha aqui, ó, eu calculei a integral indefinida. Vejam que eu omiti os limites de integração aqui, ó. Façam isso, tá? Não carreguem os limites de integração quando a integral precisar de uma outra técnica de integração, tá? Calculem só a integral indefinida, tá? Vejam que não tem os limites de integração, e depois, quando você tiver o resultado final, aí sim você vai lá e aplica os limites de integração. Foi o que eu fiz aqui, ó, de 0 até 2, só coloquei o resultado aqui e apliquei de 0 até 2, e aí eu apliquei o limite superior menos o limite inferior, que é o que nós temos aqui, certo? Então, importante isso, ó. Se você tem uma integral que precisa de uma técnica de integração para resolver, calcula ela indefinidamente, sem os limites de integração. E depois, quando você tem o resultado final, aí aplica os limites de integração, ok? Próximo exercício, mesma coisa, ó. É uma integração por substituição. Eu calculei a integral indefinida primeiro, depois que eu tenho o resultado, aí eu fui lá e calculei a integral definida, substituindo o limite superior menos o limite inferior. No lugar de quem? No lugar do x, né? Então, vai ficar aqui, ó, 1 dividido por 2 vezes 3 mais 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, vai ficar 2 vezes 5, que é 10. Aqui também você faz, quando for 0, vai ficar 3 mais 0, então vai ficar 2 vezes 3, que é 6, tá? Lembrando o joguinho de sinal aqui, que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Certo, gente? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui neste primeiro vídeo, e aí agora que a gente já sabe calcular a integral indefinida e definida, né, e a gente sabe que a integral definida é um número, porque ela foi apresentada como uma área, né, e o próximo passo, então, é a gente calcular as integrais, as áreas de regiões planas.